Olá, muito bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos no Papo das 9, ao vivo, especial de domingo. Sempre escolhemos nesta data sagrada, especialmente para os cristãos, o dia da trégua, do recesso, o dia da gente valorizar mais do que em outros dias essa imersão espiritual à procura de respostas que remetam ao que é místico e transcendente. Hoje eu escolhi um tema que me parece muito importante. Não deixa de estar relacionado de alguma maneira com o tema da semana passada, quando a gente debateu eleições, família e amigos, os cuidados que devemos ter na defesa de teses e convicções que não aflijam, tensionem ainda mais as relações interpessoais. Por vezes, por incrível que pareça, calar é melhor e não retroalimentar disputas e quisilas infrutíferas que podem custar muito caro nas relações de afeto, de amor, de carinho, que de repente podem estar sob risco de colapso e esgarçamento. Muito bem. Hoje a gente vai virar a página na direção de um preceito evangélico que é muito caro ao cristianismo, mas que, infortunadamente, tem sido usado de maneira equivocada, capciosa, e que a gente precisa, penso eu, entender o verdadeiro sentido do não julgueis para serdes julgados. Para não serdes julgados. Quer dizer, não julgue os outros para você também não ser julgado. Não julgueis para não serdes julgados. Por que eu estou falando disso? Porque tem sido recorrente quando alguém formula uma crítica a algo ou alguém dentro de um determinado contexto que a gente precisa examinar com muito carinho, porque existe o jeito certo do ponto de vista cristão e espírita de formular uma crítica, existe o jeito equivocado do ponto de vista cristão e espírita de formular uma crítica. Então, quando há o ensejo de se formular uma crítica obedecendo-se aos preceitos evangélicos, alguém vem e bota logo ali, dá uma carteirada dizendo assim: você é um farsante, não julgueis para não seres julgados. Dando a entender que o bom cristão é aquele, ou a boa cristã, que não critica nunca, não faz juízo de valor de nada, porque não pode julgar a quem quer que seja, para não ser igualmente julgado, nesse sentido de ninguém estaria habilitado, portanto, a formular qualquer juízo de valor sobre coisa alguma. Óbvio que isso afronta a razão e o bom senso. Então a gente precisa entender. E entender mesmo, assim, qual é o sentido do não julgueis para não ser julgados. E a gente vai começar aqui por aspectos muito lógicos, especialmente do ponto de vista do espiritismo cristão. Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Dentro de uma perspectiva evolutiva, e evolução é uma palavra cara aos espíritas, a gente precisa, em sociedade, entender que nós seremos sempre objeto de retornos, feedbacks que as pessoas nos dão quando acertamos e quando erramos. Quando você faz algo que causa uma resposta positiva, você receberá o retorno desta ação. Você percebe claramente que aquilo teve pertinência, aquilo teve um resultado positivo, agradável, benfazejo. Quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, igualmente nós temos o retorno imediato disso. Nós percebemos que não fomos felizes, que não fizemos aquilo que deveria ter sido feito. E isso também chega a nós. Portanto, dentro do processo evolutivo, é muito didático, é muito pedagógico o retorno das pessoas. É uma forma da gente acelerar o processo na direção do uso
inteligente do livre-arbítrio, querendo mais repetir os acertos do que os erros. Eu estou fazendo aqui um resumo criminoso da lei de causa e efeito, mas da pertinência da gente em sociedade perceber os retornos. É o efeito espelho. Você percebe claramente o impacto das tuas decisões e das tuas palavras e principalmente das tuas atitudes. Então vamos lá. Em que circunstâncias a crítica é bem-vindo? Não é para a gente criticar nunca. Em que circunstâncias o julgamento que fazemos de algo ou de alguém é bem-vindo ou não devemos julgar algo ou alguém nunca? Então vamos por partes. Eu vou sugerir aos interessados nesse tema que leiam. E quem não tem o livro, tem o PDF, tem acesso gratuito na internet ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina e que reúne a partir do trabalho do professor Kardec, gente. Tivemos ontem, né, o dia do professor. Kardec foi um pedagogo de mão cheia, discípulo de Pestalozzi, estudou em Iverdun, tendo como mestre o próprio Pestalozzi, dentro de uma perspectiva pedagógica muito moderna para a época, de fazer com que a escola não fosse o templo do decoreba, né? Que a garotada não apenas tivesse prazer de aprender, mas a escola fosse esse momento mágico da aventura do descobrimento. Então, a aventura do descobrimento do saber e do conhecimento. Então, dia do professor, a gente reverencia Kardec. Então, vamos lá. Kardec, na codificação da doutrina, editou, colocou numa obra só todas as mensagens morais do Cristo. Todos os ensinamentos morais do Evangelho estão reunidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pega as bem-aventuranças lá do Sermão do Monte, né? Lá do Sermão da Montanha. Então, quem quiser entender o não julgueis para não ser julgados, eu tenho ou não direito de criticar alguém, sendo eu falível, imperfeito? Como é que fica isso? Como é que eu resolvo essa equação? Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ser bondoso, piedoso, caridoso. E nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Então, a lei de causa e efeito. Faço bem, o bem se volta em meu favor. O mundo será um lugar onde haverá a predominância do bem. Quem faz o bem se beneficia desse bem-estar, dessa saúde física, mental, moral, espiritual, emocional, que o exercício contínuo do bem promove. Por isso que os espíritas têm aquele norte magnético da bússola. Fora da caridade não há salvação. Faz o melhor ao teu alcance em favor dos outros e você vai perceber exatamente o benefício disso no seu coração. Vamos lá. Bem-aventurados os que são misericordiosos. São vários trechinhos do Evangelho que ou Kardec de próprio punho comenta ou ele anexa mensagens dos espíritos de escola, de luz, envolvidos diretamente na codificação da doutrina dos espíritos. Então vamos lá. Começa por onde? Perdoai para que Deus vos perdoe, em que se reproduz do Evangelho de São Mateus os trechos em que Jesus reforça a importância da predisposição ao perdão. E aí tem aquele trecho famoso. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ninguém precisa se preocupar com a conta. Quanto dá 70 vezes 7? É uma linguagem figurada e que Jesus não criou. Era uma expressão conhecida entre os hebreus. Jesus replica essa expressão
e reforça o sentido espiritual. O 70 vezes 7 significa perdoa o máximo que puderes, perdoa sempre. E veja, para deixar claro aqui qual é a visão de perdão que a gente precisa compreender. Perdoar não é esquecer, perdoar não é tentar legitimar a ofensa ou a agressão sofridos por você. Não. O maior beneficiário do perdão é quem perdoa, porque você se livra de um processo mórbido que depreda a tua saúde, sua resiliência psíquica, que torna a sua vida cinza e que você não se liberta de uma dor que o agressor já está em outra frequência, ele já te agrediu, já te sacaneou, já fez alguma coisa errada com você, ele está lá tocando a vida. A lei de causa e efeito haverá de cuidar de quem pisou na bola com você. Portanto, a vingança não deve ter lugar. E é importante, ao perdoar, que você diga assim: eu estou me libertando de um sentimento hostil que depreda o meu coração. Então começa o capítulo da misericórdia pelo perdão. O perdão não é para favorecer o outro. O primeiro beneficiado do perdão é quem perdoa. Então não perdoe 7, mas 70. Como é que é? 70 vezes 7. Vai longe aí a conta. E quem ganha com isso é você. Que você exerce a sublimação dizendo assim: não é que eu esqueço o que aconteceu comigo e nem quero entender a lógica dessa agressão. Eu apenas não quero ser refém dessa dor. Bom, seguindo em frente. Outro trecho que Kardec destaca nesse capítulo. Reconciliação com os adversários. Presta atenção nisso, aí é um trecho de Mateus em que Jesus teria dito aos apóstolos o seguinte: te reconcilio o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Qual seria o sentido profundo, espiritualizado dessa mensagem? Nós sabemos que a morte não existe. Se há alguma diferença contra algum, ele não chama de inimigo, chama de adversário. Alguém com quem você teve alguma diferença séria, alguma frustração, alguma decepção terrível, ou alguém com quem você se envolveu numa disputa, uma disputa dolorosa, uma disputa que te desenergiza, te exaure. Muito bem. Nós, a pedido de Jesus, deveríamos buscar em algum nível a reconciliação com o adversário. E por quê? É muito interessante a forma como ele metaforicamente fala sobre as implicações disso no mundo espiritual, porque quando diz assim: reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto você está encarnado. Por quê? Porque ao desencarnar, sem resolver certos problemas no campo dos relacionamentos tóxicos, no campo dos relacionamentos mais difíceis, sem que você te pacifique o coração e diga: não estou, da minha parte não há mais qualquer questão mal resolvida que justifique esse atrito. Isto perdurará na linha do tempo. Isto alcançará o plano espiritual. E isso provavelmente, muito provavelmente, demandará uma outra encarnação em que esta pessoa com a qual você não conseguiu se ajustar minimamente na vida atual, enquanto encarnado, essa demanda fica para depois. Então, se você quer receber desde já a bênção da paz, da tranquilidade que vem da trégua, sem nenhuma quizila, sem nenhuma disputa, sem nenhuma briga, essa reconciliação permite
que você não tenha demanda, não deixe demanda para uma vida futura. Esta seria uma possível e, a meu ver, lógica interpretação desse trecho do Evangelho. Há um outro trecho no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando hoje do não julgueis para não serem julgados, mas esse tema está inserido dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda uma das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão do Monte, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí tem o item 7. O sacrifício mais agradável a Deus. Porque é bom dizer, o cristianismo solapa o sacrifício de animais, que era uma prática de algumas tribos de Israel, né? A manifestação de adoração a Deus a partir do sacrifício. Então, aqui, nesse trecho, Jesus diz o seguinte: se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, Jesus usa essa imagem da oferenda, que era muito forte nos povos pagãos da época, para dizer o seguinte: se você tem algo a dar para Deus, antes te reconcilia com alguém que te fez algum mal, ou alguém com quem você tem alguma diferença, que tem alguma coisa contra você. Por que isso? É linda a interpretação que o Espiritismo faz dessa passagem no sentido mais físico, da física, estudo da física, a tecnologia da prece. A prece seria o momento de você consagrar a Deus uma oferenda no altar, é um momento de conexão com Deus. Na hora da prece, quando você eleva teu pensamento a Deus, isso só é possível se você está pacificado internamente, sem nenhuma diferença, briga, quisila ou disputa com pessoas que estão consumindo o teu juízo e a tua energia. Porque se você se deixa levar pelo espírito persecutório, ou se você tem amargura e ressentimento no coração e aquilo te castiga, porque não deixa de ser um registro do quanto você tem raiva ou odeia alguém. Todos esses sentimentos reduzem a sua vibração. A prece, bem entendida, eu adorei essa expressão que não é minha, da tecnologia da prece, para a gente ter o pensamento chegando às esferas superiores, a gente precisa estar livre de amarras. E essas amarras são materializadas na dificuldade de você se harmonizar com pessoas que estejam sendo vistas por você como inimigos, adversários, oponentes, pessoas com as quais você tem alguma questão mal resolvida. E isso atrapalha a tua vibração. E a sua vibração, eu diria, você emitindo vibrações de baixos teores, você numa frequência baixa, você não vai conseguir realizar conexão com o alto. Então estamos falando de física. É como uma rádio AM não conseguir sintonizar uma rádio FM. É disso que estamos falando. É um problema aí de sintonia. Então, se a sintonia ela está prejudicada por uma quisila, um problema, a prece estará igualmente prejudicada, porque fisicamente é impossível elevar o coração ao alto, promover essa conexão com o plano superior, se você está com uma bola de ferro amarrada no tornozelo, como alguns presidiários do mundo ainda são castigados, né? Isso é muito duro. E você não consegue alçar voo. Bom,
O outro trecho do capítulo 10 do Evangelho fala do cisco e a trave no olho. A gente está falando aqui dos misericordiosos. Diferentes aspectos de você se libertar de sentimentos hostis que te atrapalham a jornada evolutiva. Então vamos lá. O cisco e a trave no olho. Aí São Mateus registrando outra aula do Mestre Jesus, dia seguinte do dia do professor, hein? O Rabi. Jesus foi o mestre Rabi. Porque ele foi um excelente professor. Um excelente professor. Então vamos lá. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar... não, peraí. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas! Tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Então, aqui, Jesus tem essa sensibilidade para perceber de que maneira nós, quando formulamos uma crítica para sermos justos, precisamos fazer um exame de consciência em relação àquele que errou, para que não soe, não pareça que você, ao formular a crítica ao outro, está livre das mesmas acusações que você formula na direção do outro. Porque, obviamente, há que se ter aí o cuidado, e isso é o que Jesus chama de falsidade, de hipocrisia, você apontar no outro os defeitos que você possui. É interessante, no Espiritismo, você tem o trabalho, nas instituições espíritas, algumas delas, ao trabalho de desobsessão. Médiuns de incorporação são recrutados para um serviço muito, muito importante e que exige muito cuidado no estudo da mediunidade e na condução dos trabalhos pelo dirigente da sessão. Então é curioso, eu já presenciei isso, quando você tem, por exemplo, o médium dando passagem a uma entidade que precisa de ajuda, precisa de socorro, porque ela está realizando algo nada cristão, perseguindo, obsidiando uma pessoa, um encarnado. O dirigente, que é o doutrinador, diante da incorporação, haverá de fazer contato direto e proferir palavras, dar conselhos, orientações que ajudem aquele espírito desencarnado a sair dos grilhões do ódio que o aprisiona na terra e o leva a querer se vingar de alguém de vidas passadas. Muito bem. O que é delicado aí? É quando o dirigente da sessão, que é o doutrinador, não é alguém que pratique o vigiar e orar e escorrega aqui ou ali em algumas questões morais, que o espírito desencarnado, quando baixa na mesa, pode olhar para o dirigente e apontar esses erros. Você está me dizendo isso, né? Mas você faz isso, isso, isso e aquilo. É a desmoralização do doutrinador. Percebe o que eu digo? A força, eu diria, da crítica é proporcional ao exemplo que o crítico dá no exercício daquilo que lhe parece importante e caro e que lhe fortalece o espírito para ter moral, para fazer alguma consideração invariavelmente com as palavras certas, com cuidado, expressando amor. Você pode até ter severidade, mas o amor, o sentimento amoroso subjacente a essa admoestação, a essa advertência. Então, seria muito complicado se todas as pessoas... Tem aquela musiquinha da evangelização, né? Quando eu aponto o dedo para o vizinho, tenho 3 voltados para mim. O primeiro me diz, calar é melhor.
talvez você seja 3 vezes pior. Então veja, cuidado na hora que você se empolga criticando quem quer que seja, porque você pode ser o principal endereço das críticas formuladas ao outro. Você precisa se ouvir. Eu já disse aqui que os palestrantes espíritas, via de regra, e eu me incluo nesse grupo, são aqueles que mais precisam entender os assuntos das palestras que proferem. Portanto, a gente precisa entender que no mundo de provas e expiações, ninguém está livre da necessidade de aprender, no caso aqui, o que é ser misericordioso, ou seja, bondoso, piedoso e caridoso. Bom, seguindo em frente. Aí vamos no propriamente, não julgueis para não serdes julgados. É o item 11. E é um barato, gente. Essa parte que é a essência hoje do estudo da gente aqui. Não julgueis para não serdes julgados. Então tem que ficar... Não vou formular nenhuma crítica, não vou me envolver em nenhum tipo de situação que requeira a denúncia, porque eu não posso julgar para não ser julgado. Tem gente que faz essa interpretação. Essa interpretação não condiz com o espírito da lição trazida por Jesus. Já dei spoiler. Então vamos lá. Essa passagem é muito bonita, que a mulher surpreendida em adultério foi narrada por São João. Os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. É apedrejamento, que é um gênero de morte terrível, né? Aí os fariseus capciosos, querendo contradizer Jesus, é pegadinha contra Jesus, né? Tipo assim, você diz que é para seguir a lei. Eu não vim destruir a lei, né? E Jesus era judeu. Os fariseus jogam uma pegadinha para Jesus. Qual é a tua opinião sobre isso, mestre? O que o senhor pensa disso? Assim diziam para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. E os fariseus interrogando Jesus: E aí, mestre, o que é para fazer? Jesus se levantou e disse: Aquele entre vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí se abaixou de novo e continuou a escrever no chão com o dedo. Ouvindo falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um depois do outro, e os mais velhos saindo primeiro. Ficou Jesus apenas com a mulher adúltera colocada no meio da praça. Jesus olhou para ela e perguntou: Cadê aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: Não, Senhor. E Jesus disse: Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho linda essa parte porque eu vejo por vezes espíritas falarem cobras e lagartos de suicídio, quem tenta suicídio, cobras e lagartos de abortistas, né? Eu fico falando assim, já falei isso aqui. Meu entendimento do cristianismo e do espiritismo é o seguinte: a gente vai ter muitos motivos para criticar o suicídio e o aborto, porque atentam contra a vida, mas não vamos criticar o suicida e a abortista da forma como muitos defendem, porque isso simplesmente não faz lembrar Jesus. Jesus não teria, é o meu pressuposto, com base naquilo que me parece ser o legado do Cristo, com o dedo em riste. Você consegue imaginar Jesus falando para uma mulher, eventualmente sem recursos materiais, vítima de estupro, ou uma gravidez acidental e ela, premida pelas circunstâncias, a família que lhe é hostil e tem uma religião dogmática que fala coisas muito duras contra quem peca. E aí você vai ter uma mulher
sozinha, abandonada, porque homem sai dessa de fininho como se não tivesse responsabilidade também. Sobra para uma mulher ter que arcar com todo o peso de uma gravidez indesejada e da eventual opção pelo aborto, que do ponto de vista espírita é um equívoco, mas a gente não deveria criticar com a voracidade com que alguns confrades fazem a abortista. É a minha opinião. Cada um tem a sua. Cristianismo não critica obstinadamente, de forma, eu diria, agressiva, voraz, uma pessoa que errou ou comete um erro, seja o suicídio, seja o aborto, premida por circunstâncias muito hostis do ponto de vista material, emocional, psíquico. É fácil criticar. É fácil criticar. Muito bem. Então vamos lá. Vem a explicação de Kardec? Não. É Kardec, o professor. O que o professor diz? O atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, porque Jesus estava escrevendo na areia com o dedo as imperfeições que todas aquelas pessoas eram portadoras. Então fica difícil você querer praticar a pena capital contra a mulher adúltera com o camarada, no caso de Jesus, escrevendo no chão, quando perguntaram para ele, e aí, Moisés mandou apedrejar, o que você acha? Ele lá escrevendo no chão de terra batida, né? Os nomes de todas as outras imperfeições que todas aquelas pessoas eram portadoras. Alguém já disse, eu vi isso na página do padre Júlio Lancelot, dizendo assim, o que mais preocupava Jesus não eram os pecadores, eram os sacerdotes. Eram aqueles que, em nome de Deus, ao que parece, se compraziam na aplicação de penas dolorosas, eventualmente até pena de morte, em nome de Deus. Vamos lá. Kardec, sobre esse tema, diz: atira-lhe a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que julgamos a nós mesmos. Aí presta atenção nisso, porque a gente vai começar aqui a entrar no espírito da coisa. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Reprimir o mal em si ou desacreditar a pessoa. Desacreditar a pessoa nunca encontra desculpa, porque, no caso, só há maledicência e maldade. Então, Kardec está observando aqui, se o interesse da crítica, se o interesse dessa censura é desacreditar alguém, você está distraidamente, invigilantemente praticando um mal. Se o teu único propósito ao denunciar um problema, ao criticar alguém, é desacreditar a pessoa, a gente está ali, em certa medida, realizando um movimento que não condiz com o espírito crístico. Agora, reprimir o mal, que seria a primeira razão pela qual alguém censura outro, pode ser algo louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem. E por que, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade? Esse é o ponto, gente. Não julgueis para não serem julgados, levado ao pé da letra, significa que todo mundo, numa sociedade que se diz predominantemente cristã, estaria autorizado a fazer o que bem entender. Porque ninguém terá condições morais de julgar ninguém e a vida segue. Não é assim que a banda toca. Kardec: não compete ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto esse princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata o que o espírito vivifica. A pessoa, quando é refém da letra, quando ela fica refém do preto no branco e diz, é isso aqui, você entender literalmente um texto de forma fechada na letra, isso
lhe impede a compreensão espiritual da ideia encerrada nesse texto. Esse é o ponto. Não julgueis para não ser julgados é um convite à reflexão antes de você formular uma crítica se vendo no espelho. Agora, se o sentido da crítica ou da denúncia é corrigir o mal, há pertinência na crítica e na denúncia. Vamos em frente. Eu não vou ler todo o Evangelho, recomendo a leitura do capítulo 10. Agora eu vou pegar o trecho que encerra o sentido magnificamente. Kardec bota aqui, o livro já está todo cheio de rabisco, né? É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal dos outros? Olha a pergunta. Para quem se diz cristão, espírita particularmente, a pergunta é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal dos outros? São três questões, 19, 20 e 21, em que Kardec retira trechos de mensagens psicografadas e ditadas pelo espírito São Luís. Portanto, aqui as respostas usadas por Kardec para elucidar esse tema vêm de São Luís. Vamos lá. Kardec perguntou: como ninguém é perfeito, entende-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Kardec ali, na chincha, texto sem gordura, vai direto ao assunto. Como ninguém é perfeito, entende-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? São Luís, numa mensagem psicografada em 1860, em Paris, diz assim: certamente que não é essa a conclusão a se tirar, pois cada um de vocês deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para uma finalidade útil e não pelo prazer de ofender, como se faz na maioria das vezes. A censura que alguém faça a outro deve ser dirigida também a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então veja, é um exercício complexo. Você não vai renunciar à denúncia, à censura, à crítica, ao perceber que ela é pertinente e bem fundamentada, mas você deve fazer isso com moderação, percebendo as consequências disso. E se colocando em perspectiva para ver se você não seria digno das mesmas críticas. Percebe o alcance da mensagem? Questão 20 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Pergunta de Kardec, outra resposta de São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resultem nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Resposta: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação resulte em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e de satisfação em apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, isso é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Essa observação, aliás, não é proveitosa ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Agora vem a última questão, essa é de uma precisão cirúrgica, e agradeço aqui ao César Said, meu parceiro, amigo, escritor. Há quase 2 anos, eu como jornalista, e na minha profissão, eu tenho profissionalmente a função social de fiscalizar
acompanhar setor público e privado, o que está acontecendo e de que jeito, e apontar eventuais falhas, erros e imperfeições. Isso não me faz melhor ou pior do que ninguém, é a minha profissão. E eu, exercendo a minha profissão, a partir de certas críticas que eu sempre procurei dar a devida fundamentação, passei por um momento em que as pessoas que sabiam que eu era espírita diziam assim: não julgueis para não serem julgados, você é um mau espírita. E eu falando, gente, essas pessoas não leram o que eu li. Esse é o trecho que o César mandou para mim, que dá origem aqui a essa necessidade da gente perceber quando e de que maneira devo criticar alguém e de que jeito. Questão 21. Haverá casos, a pergunta de Kardec, haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? É a pergunta de Kardec. Nós que somos imperfeitos, limitados e falhos, nós do planeta de provas e expiações, teríamos, dependendo das circunstâncias, o direito de revelar o mal alheio? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Olha o que disse São Luís, gente. Esta questão é muito delicada. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. O que eu entendi desse capítulo, o capítulo é autoexplicativo, ele não tem outra interpretação possível que não. Ele é claro, diz assim: se você tem um mal contra alguém, tem uma coisa mal resolvida com uma pessoa, vai lá ter com essa pessoa à parte, sem dar exposição pública, e explica para ela na cara limpa. Diz assim: me permita dizer, porque eu tenho consideração por você, porque eu gosto de você, porque você é meu amigo, porque você é meu primo, você é minha tia, sei lá. Eu vou falar de coração, espero que o senhor me entenda. Me parece que aqui temos uma questão que você deveria observar com maior cuidado, porque isso, no meu entender, gera conflitos e problemas que você não merece passar e sofrer. Você está fazendo algo errado. Eu estou te dizendo isso porque eu sou teu irmão, eu estou dizendo isso porque eu sou teu amigo, eu estou dizendo isso porque eu gosto, amo você. Agora, como diz aqui, no entanto, se este mal pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Então constitui-se um dever em sociedade ao perceber um equívoco. Se lembra, abri um parêntese, antigamente se dizia assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse ditado caiu, caducou. Por quê? É recomendação de policiais, de juristas, o povo da área do direito. Se você flagra um homem violentando, maltratando, assediando uma mulher, não é assunto só da mulher ou do homem, é um problema para a sociedade que aquela pessoa se sinta à vontade para fazer aquilo. Precisa, portanto, essa criatura ser denunciada. Eu estou dando um exemplo dentre muitos. Não tem essa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se você é vizinho, se você flagrou em qualquer lugar, qualquer tipo de agressão física ou moral, você tem o direito, inclusive baseado em leis dos homens, e no meu entender, nas leis de Deus. Nas leis de Deus. Bom, recomendando, portanto, não vou falar mais do capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, entendendo o sentido do não julgueis para não serem julgados. Entenda o que isso traz em termos de desafio evangélico e de compreensão do que diz Jesus. Agora, eu vou pegar
trechos maravilhosos de livros da veneranda Joana de Ângeles na série Psicológica, psicografada por Divaldo Franco, que traz dicas para quem está em sofrimento por se sentir-se vítima de um mal qualquer. Na página 132 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, trechos que eu estou tirando do capítulo sobre a raiva. O capítulo é assim: conteúdos perturbadores, a raiva. Como diz o povo de Pantanal, a raiva. Então vamos lá. Trecho que eu destaquei aqui. Ninguém deve se envergonhar ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar são escamoteamento dela, você tentar esconder a raiva pela dissimulação, mantendo-a intacta. O desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fator que a gerou. A autocompaixão por sentir-se injustiçada ou injustiçado. O desejo de revide mediante a agressividade ou acompanhando o sofrimento do antagonista. Joana está dizendo nesse parágrafo o seguinte: a raiva é humana. Ninguém tem que ter vergonha ou medo de sentir raiva, ela faz parte. Agora, o que você faz da sua raiva é a questão. E aí vem: quando Jesus propôs o perdão das ofensas, ele referiu-se à sua diluição na água lustral do amor. Portanto, não deixa aquilo ficar na prateleira mais alta da tua vida. Ignora, esquece, deixa ela no lugar menor, que não ocupe tanto espaço. Quando a raiva se deriva de uma doença, de um prejuízo financeiro, da traição de um amigo, da perda de um emprego por motivo irrelevante, de algo mais profundo e imaterial, a resignação não impede que se lhe dê expansão para logo após eliminá-la. Chorar. Ela está dizendo aqui, o que você faz? Pode chorar? Pode. Chorar. Considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar a energia em uma corrida ou num trabalho físico estafante, projetar a imagem do ofensor, quando for o caso, em um espelho, elucidando a raiva até diluí-la, são admiráveis recursos, dentre outros, para anular os seus efeitos danosos. A meditação deve ser buscada também para auxiliar na análise das origens dessa ocorrência, constatando se teria sido o responsável, você mesmo, que é alvo da raiva, o responsável por isso. E ao confirmar, evitar a autopiedade, contrapondo a lógica e o direito de errar, mas não a permissão de ficar no engodo. A prece de compaixão pelo ofensor e de autofortalecimento possui o miraculoso condão de diluir as vibrações da raiva, erradicando-as. Autodescobrimento, uma busca anterior, Joana de Ângeles, que tem outro livro, O Homem Integral, também psicografado por Divaldo, e também dentro da série psicológica. Você que sofre raiva num nível que percebe-se em desequilíbrio, percebe-se ofuscado pela irracionalidade e por problemas que já podem ser efeitos colaterais danosos à sua resiliência emocional e psíquica. Se liga aqui, ó. Nesse livro, O Homem Integral, capítulo Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, Homens Aparência. Vamos lá. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação.
A raiva tem inúmeros efeitos colaterais. É importante atentar para isso. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e cerebrais. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Vamos pegar aqui, é tanta informação em 2 parágrafos de Joana de Ângeles que a gente fica até assim, nossa, quanta informação. O que ela está dizendo? O ódio se desdobra em problemas físicos e mentais. E a primeira consequência no corpo físico é a Joana quem diz, e a ciência da Terra já comprova, nas funções hepáticas, sobra para o fígado. Pessoas que destilam ódio, pessoas raivosas, coléricas, saturam o fígado de substâncias que depredam as funções hepáticas. Percebe quando a gente começou o Papo das 9 falando assim, o principal beneficiado pelo perdão é quem perdoa, porque você se livra desse perrengue. Você não vai se autodepredar, auto-boicotar, auto-sabotar. Mas além das funções hepáticas, a função digestiva, o intestino, estômago, começa tudo a ficar virado. Aparelho circulatório. Minha mãe, ela desencarnou num ataque cardíaco, vinda, como eu venho, né? Todo mundo da mesma família por parte de mãe, com problemas circulatórios no coração. Eu, graças a Deus, até agora, meu coração vai bem, obrigado. Mamãe, certa vez, procurou, ela estava com uma pressão no peito, ela foi procurar o cardiologista, ela me contou assim, primeira pergunta do cardiologista, antes de pedir exame, antes de qualquer coisa, como é que está a vida, dona Márcia? Conta para mim, estou achando a senhora meio tristinha. E mamãe estava passando por uns perrengues, as preocupações, a sintonia dela com problemas que não pareciam naquele momento fáceis de resolver, teriam, vamos colocar assim como hipótese, e o cardiologista começou o rastreamento por aí, interferido na saúde do coração. Então, para que não haja dúvida, quem tiver dúvida, pesquise, não o Espiritismo, que já afirma isso, mas pesquise a ciência da Terra, na literatura médica, como já é possível fazer ou dar embasamento consistente do ponto de vista da ciência entre sentimentos hostis e resiliência física e mental. Aí olha o que ela diz. Vou repetir porque a gente tem que degustar. Joana. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que, não raro, corrói as engrenagens do emissor, como a gente falou, como também alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Ou seja, se você é vítima da raiva ou do ódio de alguém, você precisa prestar atenção nessa frase. Em que sentido? Se você está com a sua retaguarda espiritual aberta, se você, de forma invigilante, não atenta para o fato de que todos nós precisamos buscar a melhor sintonia, operar a banda larga da gente na melhor frequência. Porque quando a gente opera a banda larga na pior frequência, a gente vai sintonizar com forças que serão hostis. Então,
Alguém que canaliza na sua direção ódio ou raiva, não necessariamente esse ódio e essa raiva lhe alcançarão. Para que alcancem, de Joana de Ângeles, é preciso haver equivalência vibratória. Então, gente, vigiai e orai do Cristo de novo. Todo domingo a gente bate aí nessa... A gente volta, né? Não é bate, a gente sintoniza de novo com essa mensagem. Vigiai e orai, cuida bem de você. Sempre que possível perdoe, sempre que possível denuncie aquilo que lhe pareça justo e pertinente de denunciar, com moderação, com ética, com cuidado, entendendo que a denúncia ela está inserida dentro de uma perspectiva de bem coletivo. É a necessidade de você não se omitir ou não se calar diante da injustiça, operando com muito cuidado, cautela, prudência. Não estamos falando de justiceiras ou justiceiros, estamos falando de lucidez, serenidade e temperança, na convicção do que seja o certo e o errado. Se você é espírita ou cristão, ou você tem curiosidade em saber o que isso significa, temos uma bússola ética. E essa bússola ética ela precisa ser referencial para nós, em primeiro lugar, e aqueles outros que deslizam, cometem deslizes nesse campo. Aí eu fecho com São Luís, perfeito São Luís, encerrando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O que ele diz? Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. Você vai ter que procurar a pessoa e, em consideração a ela, fazer chegar a informação que provavelmente ela está em erro. Agora, no entanto, se o mal em questão pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Tá dado o recado do Papo das 9 desse domingo. Desejo a todos um ótimo domingo, de muitas reflexões, coração leve, a mente operando numa frequência boa, uma sintonia construída na direção que mais lhe favoreça, que permita força, coragem e fé para seguir em frente sempre. Ótimo domingo, fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser.